Saudações Dux e Duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, eu sempre falo sobre situações humanitárias que o Fluminense pode vir fazendo, certo? Isso é muito importante, certo? Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que significa essas boas ações, certo? O que acontece é o seguinte: quando você gera um clube de futebol, você tem que pensar sobre todos os aspectos, né? É igual ao aspecto da saúde, certo? Você não pode apenas analisar o futebol como marketing financeiro, certo? Você sempre tem que analisar ao todo na situação. Quando a gente fala sobre gestão, a gente está falando sobre financeiro, humano, sobre esportivo, saúde, administrativo, político, religioso até. Até religião a gente, quando você entra por uma gestão, você tem que pensar sobre todos os aspectos juntos. Psicológico, social e dentre eles o humanitário. O que significa esse aspecto humanitário? Significa fazer o bem, mesmo sem olhar para os outros lados, certo? Sem realmente pensar em tirar algumas pessoas daquele local e pensar nisso tudo. Então, fazer o bem por fazer o bem, ponto final, certo? Mas o que você deve estar pensando assim, mas tá bom, mas o que isso ajuda o Fluminense, né? Eu acho que é uma coisa importante para entender sobre, mas tá bom, fazer ações humanitárias, mas o que ajuda o Fluminense? A ajuda que, quanto mais ajuda humanitária você for produzindo durante o tempo que você tem na presidência, a primeira coisa que vem é o seguinte: mais apoio daqueles que podem votar, porque realmente as pessoas gostam de ver coisas boas. Basicamente é isso, certo? Mesmo que a imprensa fale sobre coisas ruins, às vezes escutar uma coisa boa aquece a alma das pessoas. Uma análise que foi feita por várias universidades, de Stanford, de Cambridge, até mesmo daqui, né, a universidade, a USP, né, a Universidade de São Paulo, o FRJ, UF e Estado sai por aí vai, já fizeram a situação de que como as pessoas se comportam de maneira muito mais empática quando vê notícias boas sobre aquela situação. Então, realmente, para um gestor que quer continuar a se perpetuar e continuar no cargo, você realizar algumas ações é interessante para ele. Muito mais, claro, dispensa recursos financeiros, mas você acaba ganhando nos discursos, nos recursos políticos. Ou seja, fazer o bem é muito bom e gera muito mais valor ao que você é dentro do clube do que realmente só pensar em grana e lucro, certo? É aquela questão, né? Você quer lucro ou você quer poder? Muitas das vezes que as pessoas acham que ambos têm a mesma sintonia, e realmente tem, mas às vezes ambos são contrários à situação. Então, realmente, fazer justamente isso é interessante para o Fluminense. Ainda mais para quem quer se reeleger, como Marco. Uma outra coisa importante é que nós somos detentores do troféu olímpico. Por ser detentor do troféu olímpico, nós temos que ter uma boa avaliação financeira, não somente uma boa avaliação financeira, mas sim sobre ações humanitárias. Eu fico muito triste de ter comprado as camisas oficiais do Fluminense e nenhuma delas, e somente eu fico muito feliz, quer dizer, eu fico muito feliz de trazer ali, e realmente nós temos, por exemplo, o troféu olímpico. Eu não sei se vocês já viram no cantinho de vocês que tem o nosso troféu olímpico. O troféu olímpico, você acha que pode não ser nada, mas isso daí fala a diferença do que é o Fluminense perante os outros. Lembrar dessa história, lembrar do porquê ganhamos o troféu olímpico, é importante para dizer aos outros clubes o quão importante é o Fluminense não somente para o Brasil, mas para o mundo.
E o troféu olímpico ele só vem com ajudas humanitárias, só vem pensando no outro, só vem, por exemplo, na campanha Plante uma Árvore. Então, realmente, é importante para o Fluminense continuar significando o que foi o troféu olímpico, tá bom? Antes de falar sobre essa notícia e falar sobre uma outra situação que também aconteceu com o Fluminense, vamos fazer um pedido? O meu pedido é triplo C. O triplo C é o curte, comente e compartilhe, certo? Se você não fizer o triplo C, o Fluminense vai para a Série C, certo? E também pense em se inscrever no canal. Vamos disputar o G4, que é a melhor coisa de todo mundo. Vem com o pai que você vai gostar desse vídeo e de mais vídeos que tem no meu canal, tá bom? Então bora continuar para esse vídeo. Então eu já falei sobre ajuda humanitária, certo? Beleza. Vamos falar sobre duas matérias. Eu vou falar primeiro da administração do clube, para depois falar sobre essa matéria específica. Para quem não sabe, o Fluminense ele não somente realizou a FluFest, que foi aquela situação gigantesca no Fluminense, né, para realmente os torcedores do Fluminense entrarem lá e verem diversos shows, mas também fez o FluFestinho, né, que é um FluFest mais organizada para os torcedores mirins do Fluminense. Sabe o que é interessante? É que uma das perguntas que eu fiz para o Gabriel do Amaral perguntar para o Mário, eu sobre um programa, algum programa de trazer novos torcedores para o Fluminense. E realmente existir uma FluFest trará torcedores do Fluminense. Essa FluFest ela foi realizada somente com brinquedos infantis. Ou seja, foi uma festa que realmente, com a anuência dos pais e com o cuidado dos pais, as crianças puderam se divertir. Com várias brincadeiras, com várias atividades dentro do clube. Então foi muito importante a existência disso. Além disso, temos essa matéria. Ex-Fluminense Luiz Henrique distribui brinquedos no Dia das Crianças em Petrópolis. Para quem não sabe, ambas as ações aconteceram no Dia das Crianças. Essa matéria foi dia 12 de outubro de 2022 e fala sobre o que ele realizou. Para quem não sabe, ele realizou... o Luiz Henrique ele foi criado em Petrópolis, para quem não sabe, certo? E realmente promoveu essa ação social nas regiões oceanas e nos arredores, certo? Ele fez em Petrópolis, em Carangola, Espírito Santo e Quitandinha. E a distribuição foi justamente de brinquedos, comida, algumas comidas ali meio que para criança mesmo, e também a camisa do Luiz Henrique, com o número 34. Eu acho que ele trouxe duas camisas para realmente você distribuir para duas crianças, certo? Diversas crianças participaram de um sorteio e duas crianças ganharam duas camisas do Luiz Henrique do Fluminense, certo? Isso é muito importante. De novo, valoriza o que o jogador foi para o Fluminense, traz justamente o Fluminense mais para perto e também valoriza o Luiz Henrique. Porque ele poderia não fazer isso, mas ele fez isso porque ele realmente acha que tem uma retribuição. A gente tem também os exemplos, por exemplo, da fundação que o William Bigode fez. A gente tem, por exemplo, a Fundação D20 do Deco. A gente também tem outras fundações que estão aí, por exemplo, do Neymar. Tudo voltado para criança. Parabéns ao Luiz Henrique, parabéns à administração do Fluminense pela FluFest, parabéns a essas ações humanitárias. É muito cansativo, às vezes, a gente falar sobre coisas ruins e não falar sobre essas ações humanitárias. Tomara que esse vídeo não fique longo, né? Ficou até um pouquinho mais longo do que eu pensava. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Faz o triplo C pra mim, por favor. Curta, comente, compartilhe. Também pense em inscrever no canal. Estou recebendo muitos inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.